Isso é precioso, irmãos. Então, de nós estudarmos a palavra, Jesus, ele não encontrava lugar. A gente vê às vezes nas multidões, que as pessoas se assentavam lá, aquelas multidões, né, que foi o Sermão do Monte, né? Só que Jesus nunca se impressionou com aquilo. A gente sabe que lá na frente, né, muitos daqueles que seguiam ele já não andavam. Mas tinha um lugar, irmãos, um lugar aonde o Senhor tinha prazer, que era Betânia. Betânia é onde ele encontrava os seus amigos, ali ele era acolhido, e era uma casa em Betânia, era uma cidadezinha pequena, perto de Jerusalém, e é o lugar onde ele, às vezes, sabe, uma assembleia assim, acolhe mais o Senhor do que uma grande multidão, que o Senhor está do lado de fora batendo, né? Batendo do lado de fora. Mas o Senhor não se impressiona com muita gente, ele gosta realmente de estar com aqueles que têm um desejo no coração do Senhor de aprender. Amém. E o Espírito Santo é o professor, é o mestre, né? Não sou eu sou só um vaso. O vaso não estava falando aqui para o Senhor, oi? De barro. É, vaso de barro ainda. Vaso é só o vaso. Estou aqui, é o vaso que vocês estão olhando, é o vaso. Mas a excelência do poder é de Deus, é do Senhor que está em nós. Porque, na verdade, são 3 pessoas que têm poder para isso, né? Os dons são do Espírito, os ministérios são do Senhor Jesus e as operações são de Deus. Então, os 3 estão juntos, né, para cuidar de vocês, para ensinar vocês, para trazer a palavra para vocês, né? E eu sei que tem muitas escolas, né? A pessoa fala, vocês passaram por muitas escolas, né? Escola batista, escola não sei o que, escola de não sei o que, livros, escola do Otmani, escola de... E aí vai, né? São muitas escolas, e aos parques, e tudo, esses irmãos. Claro, irmãos muito que contribuíram muito para o Senhor. Mas a escola do Espírito é uma só, né? Porque é uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, é uma só. E a escola do Espírito, ele pega todas essas escolas que nós viemos, né? De ensino de igrejas, ensino de livros, ensino das coisas, ele vai nos levando à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então o importante é que o Espírito ministre em nós, e é pela palavra, irmão. Nós temos que cuidar de não sair das Escrituras, porque aí é segurança para nós. E vocês têm que ser mais chato ainda, tem que ser igual o Bereano, que realmente vai lá para ver se é assim que está escrito mesmo. Então essa é a nossa segurança. Inclusive coisas que talvez você ouça aqui nesses 3 dias, coisa que você ouviu e aprendeu e achava que era assim, e o Espírito vai discernir você, vai levar você à verdade, né? E a verdade, ela liberta a gente, liberta dessas coisas, né? Então, e outra coisa, nós, né, guardamos, repreendemos aqui nesse momento, tanto aqui como em todo tempo, toda obra maligna, de confusão, de distração, de sono, né, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, né, cala diante dele, em nome de Jesus. Tá? E tudo que é do Senhor, nós abrimos nosso coração, nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber. Amém? Então, vamos abrir a palavra. Vamos em nome do Senhor Jesus, irmão, abrir a palavra em Lucas, capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas. Eu queria ler com os irmãos aqui, do verso 22 ao verso 30. Esse vai ser uma parte, né, dos nossos compartilhar esses dias. Ele diz assim no verso 22: Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai, pois, por entrar pela porta estreita,
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que são primeiros, e primeiros que serão últimos. Em Mateus capítulo 8, ele tem uma expressão ali importante, né? Que é importante para nós também. Mateus capítulo 8. Paz. Graças a Deus. Né? Nós estamos em Mateus capítulo 8. Vamos ler aqui, verso 11 e 12. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para que seja importante que os irmãos atentem para algumas expressões que o Senhor usa, para nós podermos entender do que ele está falando, né? A mente. Nós precisamos entender a mente do Senhor. Porque se a gente torcer o que o Senhor disse, nós saímos da simplicidade, da pureza que é em Cristo, nós perdemos, irmãos, entende? E às vezes a gente quer entender ou cria às vezes uma doutrina em cima de um assunto que o Senhor fala de uma maneira muito simples. Ele está falando que nós temos que receber o reino como criança, né? E a palavra diz que, os Salmos diz que Deus traz luz e traz entendimento ao simples. Ao simples. Se vocês não forem simples, né? O que é simplicidade? Simplicidade ele fala que nós somos agora, a simplicidade da criança. Então as coisas do Senhor são simples. Por que ele usa essas expressões? Para nós sabermos, uma criança no escuro, ela não fica... Né? Então, o Senhor está usando uma expressão para que a gente saiba, entenda acerca do que ele está falando. Né? Mas nós não podemos inventar que isso aqui seja uma outra coisa, entende? Nós temos que... Porque a própria Escritura ela vai nos falando. Então, ela mesma vai responder que lugar é esse, né? O que é isso? Trevas exteriores. E aqui ele está falando filhos do reino. Quem é filhos do reino? Filhos do reino. Né? Filhos do reino, a parábola do semeador, um pouquinho para frente, ele vai falar do joio e do trigo. Quem é o joio? É os filhos do maligno. E quem é o trigo? É os filhos do reino. Então ele vai explicando. Né? E irmãos, a Escritura, nós não podemos separar a Escritura, entendeu? Esse é para judeu, esse é para a igreja, entendeu? Porque a partir do mesmo na Velha Aliança, mesmo no Antigo Testamento, você vai encontrar muitos textos da palavra que o Senhor está falando com quem? Com todos. Se não, você rasga as folhas do Velho Testamento, você vai dizer, não, isso aqui não é para nós, isso aqui é para eles lá, para a nação de Israel. Não, irmãos. Quem é judeu, Paulo fala? É o que é de coração. Né? Então, realmente o povo de Deus, o povo de Israel, quer dizer, o povo de Deus, é o povo que recebeu o Senhor. Né? Então, esse é o povo de Deus. Então, voltando lá em Lucas 13,
nossa oração ao Senhor, né? Que Ele abra a sua palavra para nós, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele, né, nos dê graça, que Ele ministre a nós, sabe? Que ministre ao coração dos irmãos, que os irmãos, que o Senhor abra os olhos do entendimento dos irmãos, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Porque nós estamos ultrapassando aqui certas coisas, porque aqui já é ensino do Senhor para os seus discípulos, aqueles que já são dele, né? Então o Senhor Jesus, ele vai ensinar agora, né? E você pode ver que o Senhor, ele usa muito essa expressão reino. Por que o Senhor está preocupado com o reino? Claro, ele falou dele, né, que eu sou o caminho, é verdade. Tudo que ele refere ao que diz respeito à salvação, ao Evangelho, ele fala sobre ele. Mas se você vê os ensinos de Jesus, grande parte do que ele ensinou é com o que, irmãos? Ao reino. Ao reino. Lembra as parábolas? O reino de Deus, o reino do céu, é semelhante. Então, quando ele usa duas expressões, por exemplo, vamos ver essas duas expressões aqui. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Depois nós voltamos para Lucas. Mateus, capítulo 13. Ele vai falar, porque eles perguntaram para ele, lembra da parábola? Do trigo, do joio, ou do semeador, né? Trigo e joio a gente falou, mas eu quero pegar o semeador aqui, no capítulo 13, ele vai perguntar para ele, né? Ele saiu contando a parábola do semeador, que saiu a semear e tal. E quando chegou no verso 10, que no verso 9 ele falou, ó, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, tá? Então Jesus estava falando para todos que estavam lá, mas nem todos tinham ouvido para ouvir. Sim. Então ele, chegando-se aí aos seus discípulos, perguntaram, por que eles falam por parábola? Certo? Por que fala por parábola? Ué, mas Jesus não tinha que pregar assim de maneira bem clarinha, mas bem clarinha mesmo? Não, Jesus falava por parábola. Então, eles perguntavam, tá, mas por que o senhor conta parábola? Ninguém entendeu o que o senhor falou aí. Nenhum de nós entendeu o que o senhor falou. Nem nós, nem eles, nem ninguém. Respondeu-lhe Jesus, verso 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, agora tá. Então, o Senhor está dizendo, ele fala uma parábola, certo? Você não entende nada. Tá. Não entendeu, você não entendeu. Tá. Agora, o que você tem que fazer? É ir perguntar para Jesus o que ele está querendo ensinar com isso, entendeu? Aí, a voz é dado conhecer os mistérios. Aí o Senhor vai te ensinar, o Espírito vai te ensinar. Mas quando ele fala para todos, ele fala em parábola. A Bíblia a gente já sabe, né? Você pega uma Bíblia, dá para a pessoa ler, ela fala, não entendo nada disso aí que está escrito aí. Né? Mas é para ser assim mesmo. Porque não é para você ler e você mesmo usar a sua mente, a sua capacidade para procurar entender o que está, ou interpretar, né? Claro. Isso, a palavra fala que não é de particular interpretação. Não é para nós interpretarmos, né? Mas ela foi escrita, nunca foi escrita pela vontade do homem. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram, e o próprio Espírito que escreveu é o próprio que tem que nos ensinar. Tá, Espírito Santo, o que o senhor ensina? Por que o senhor escreveu isso? O que o senhor quer dizer com isso? Sobre o que é essa história? Então, veja que Jesus diz assim, ó, verso 12. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ué, como assim? Ué, Jesus não tinha que explicar direitinho, não estava para trazer para todo mundo ouvir, mas ele falava em parábola para que eles vendo não vissem e ouvindo não vissem, e não entendessem.
Tem que entender por quê. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira alguma percebereis. Sabe por quê, irmãos? O Senhor vê o teu coração. Então, se o teu coração não recebe de bom grado a palavra, você não vai entender nada. Vai continuar sendo parábola para você. Entende? Veja o que ele vai falar aqui. Ó. E nele se cumpre, verso 15, porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente fechar os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, e não se convertam, e eu escuto. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E aí ele começa a explicar a parábola. Então, você vai ver que, sim, então você vai ver que Jesus ele usa essa expressão, né, que o reino dos céus é semelhante. Então ele vai falar, tá? Veja no verso 24, ó. Propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante. Então, quando ele fala é semelhante, o verso 31, propôs outra palavra dizendo, o reino dos céus é semelhante. Quando ele fala é semelhante, irmãos, isso é um ensino para nós agora. Esse ensino para o Senhor é para ele se tornar realidade para você agora, certo? Então é algo que você tem que receber, tem que aprender para que seja aplicado na sua vida agora. Agora vamos lá para o capítulo 25. Capítulo 25, verso 1 de Mateus. O verso 1 diz assim, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando a sua lâmpada saíram ao encontro do... Está vendo aqui? O reino dos céus será. Então ele está falando de algo que vai ser no futuro. Você não, isso não pode, isso que está dizendo aqui, ele não vai acontecer agora. Claro, ele está falando das bodas. A boda não vai acontecer agora. Vai acontecer uma hora, mas não vai acontecer agora. Entendeu? Então a gente sempre tem que olhar essa e você vai ver algumas expressões sobre reino. Tá? Então, o primeiro deles que nós temos que entender é, vamos para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Quando tocar a 7ª trombeta, ele vai falar, ó, verso 13, capítulo 11, verso 13, aliás, desculpa, irmãos, verso 15, diz assim, ó, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui a primeira expressão, o reino deste mundo. Tá? Então esse é o primeiro. Então esse reino, porque passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Porque esse reino, na verdade, não é do Senhor ainda. Tá? A quem pertence esse reino? Nós temos que ir lá para Mateus, vocês vão estudar a Bíblia, porque é seminário. Né? Mateus capítulo 4. Aqui, ó, na tentação de Jesus, né? Capítulo 4 de Mateus, é na tentação de Jesus. Verso 8 diz assim, ó, e novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse,
tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, esse é o reino do mundo. Tá? Mas como é que o diabo ofereceu esse reino para Jesus? Como que ele ofereceu o reino do mundo? Esse reino, ele disse assim, ó, a mim me foi dado, certo? E eu dou a quem eu quero. Ele diz aqui, ó, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas tem a outra versão, deixa eu ver se, onde que está isso aí. Que ele usa, a versão tua tem, não sei se é aqui Mateus mesmo, que ele diz, a mim me foi dado. Tem alguma de vocês aí que diz? Mas deixa isso aí anotado, irmão, que depois eu vou procurar onde que está esse texto. Então, os irmãos vejam que esse assunto, ele ofereceu um reino do mundo para Jesus. Então, quando nós lemos lá da sétima trombeta, diz assim, o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, esse reino que hoje está nas mãos de Satanás, certo? Que ele ofereceu a Jesus, não disse que ele não tinha. Mas nós temos que saber quem que deu a ele esse reino. Quem que foi que deu, na verdade? Como que chegou nas mãos dele? De que maneira ele passou? Né? João, inclusive, fala assim, que o mundo jaz no maligno. João. Né? O mundo jaz no maligno. Então, mas quem deu para ele? Nós temos que voltar lá em Gênesis para vocês entenderem. Então, o primeiro que eu quero que vocês vejam é o reino deste mundo. Tá? Primeiro reino. Lucas 4. Lucas, isso, é em Lucas. Pode ler, irmão. Disse assim, 4:6. E disse-me o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Isso. E dou a quem quer. Essa expressão está em Lucas, por isso que eu não lembrava onde que estava, mas essa expressão. Lucas agora coloca essa expressão. A mim foi entregue, a mim. Mas quem entregou para ele? Como que ele passou a ter o reino desse mundo nas mãos dele? Entende? Então nós vamos ver quem que entregou para ele. Capítulo 1, verso 26 de Gênesis, diz assim, e disse Deus, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí ele diz, e Deus abençoou-os, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai-a, certo? Governai-a, né? Cuida, domine, guarde, ele está falando aí, e dos peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, tá vendo? Então, quem que arrastava sobre a terra? A serpente, irmão. Capítulo 3 está aqui. Então, estava no Éden. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, ela que se arrastava sobre a terra. Ela que andava desse jeito, né? Então, veja bem. O que Satanás fez, irmão? A partir do momento que o pecado entrou do mundo, pelo homem, quem passou a governar foi ele que passou a governar. E domínio isso aí também. O domínio passou. Né? Por isso que a palavra, lá em Apocalipse 12, fala, vamos ver lá, por exemplo, que nós vamos ver que esse inimigo ele vai ter 3 estágios, que na verdade, lógico, quem autorizou foi Deus, claro, certo?
Mas quem que entregou de bandeja na mão dele, irmãos? O homem. E depois quem que passou a ser o escravo e quem que passou a ser o Senhor? Satanás. E o homem ficou escravo. Vou mostrar esse texto para vocês. Por isso que a palavra usa a expressão que esse reino do mundo, ele passou a ser o império da morte, ou o reino da morte. Né? E quem tinha esse império, quem até a pessoa de Cristo viu, era o diabo. Ele que tinha esse império da morte. A palavra diz, a morte reinou pelo pecado. Enquanto o pecado ele estava ainda, né, no homem, o homem sem poder de libertação, o diabo reinou, né, sobre isso. Então aqui em Apocalipse capítulo 12, você pode ver que capítulo 12, verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Mas está vendo? Então, ele é a antiga serpente. A antiga serpente, ele governava o quê? A antiga serpente. Não, a antiga serpente, ele governava o quê? Nada. Não tinha nada. Nem o céu, nem a terra. Ele foi lançado, né? Não está dizendo aqui? Lembra? Ele se rebelou no céu, certo? Tá. Ele era o quê? Ele era o querubim da guarda. Isso nos fala lá em Isaías. Ele era o querubim da guarda. Né? Ele era um querubim criado por Deus, né? Para guarda e para os louvores, a adoração no céu, né? E aí o que aconteceu? Ele se rebelou contra o Senhor. Uma vez que Deus já tinha executado o juízo, porque na verdade não é que alguns falam que ele queria tomar o lugar de Deus. Não é que ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Semelhante. Né? Ele queria o mesmo lugar que o Senhor tinha no trono. Você sabe por quê? Porque assim, Jesus, você não vai ver Jesus com um coroa na cabeça em nenhum texto da Escritura, nenhuma visão dos profetas, nada. Você nunca vai ver Jesus com um coroa na cabeça. Mas você vai ver lá em Apocalipse que foi lhe dado uma coroa para ele reinar. Mas por que Jesus não tem coroa na cabeça? E ao contrário, aqueles 24 anciãos que foram criados, e tronos que foram criados em volta dele, eles tiraram a coroa da cabeça e colocaram aos pés de Jesus. Sabe por quê? A palavra fala, Paulo fala isso em Filipenses. Ele diz assim, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Você acha que servo tem coroa na cabeça? Não, ele tomou a forma de servo. E você sabe o que Jesus ensinou todo o céu, irmãos? A servir. Todo o céu foi ensinado a servir. E é nesse ponto que Satanás, ele não quis, não aceitou. Ele não quis servir, ele quis governar. Semelhante. Ele não queria um lugar do Senhor, ele queria um lugar junto com o Senhor. Para ele decidir, governar, fazer as coisas. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando o juízo veio sobre ele, sobre a vida dele, né, porque pecaste, pela abundância do teu comércio, o que ele fez? Ele persuadiu, na verdade, a palavra é a mesma lá de Apocalipse. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 20. Tem uma outra expressão, os irmãos leem para mim, capítulo 20, versos 7 e 8. O irmão que tem seduzido.
lá, onde o irmão estava lá, onde o irmão estava no 12:7, ele fala, só para a antiga serpente que se chamava Diabo Satanás, o sedutor. Sedutor. É isso aí, irmão. Essa é a expressão. Sedutor. Aqui, ó. Sairá para seduzir as nações. O sedutor. Então você imagine um querubim, ele era um sedutor. Ele seduziu 1/3 dos anjos, está aí, né? 1/3 das estrelas. Que ele seduziu. O que ele prometeu, o que ele fez, eu não sei. Mas ele seduziu. Por quê, irmãos? Toda pessoa que ela perde, ou ela perde o lugar, para ela não sair sozinha, ela gera uma divisão, entendeu? Ela cria uma divisão. Ela não se satisfaz em sair sozinha. Normalmente a pessoa, quando ela sai sozinha, é porque ela está certa e muitos irmãos estavam errados com a posição com aquele irmão. Diz que ele foi atirado para a terra. Isso, atirado, lançado, né? Com seus anjos. Tá vendo a expressão? Aí é bom, irmãos, a nossa tradução usa a mesma ali, que fala sedutor. Então, você sabe que é uma pessoa sedutora, né? Ele tem uma capacidade de seduzir que é incrível. Eu falo sobre isso, que tem pessoas que têm uma capacidade de seduzir, não é sexualmente, não, é também, mas eu estou dizendo assim, sabe? De fazer com que pessoas se tornem escravas delas, entende? Ou sigam ela só com aquela persuasão, e você percebe que não é humana, aquilo não é humano, porque as pessoas são inteligentes. Irmãos, você já viu a pessoa, quem caiu em golpe aqui sabe disso. Aquilo é poder de sedução, que você, depois que você cai no golpe, depois você fala, puxa, mas se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, eu não teria caído no golpe. Mas é que é essa palavra sedução, é muito grande essa sedução. E ela é tão grande mesmo, que você não consegue nem pensar, sabe? Então a gente fala, como é que uma pessoa inteligente, né, segue às vezes uns líderes desses, os caras estão se aproveitando, né, das pessoas, e são pessoas inteligentes, será que ela não pode parar um pouquinho para pensar? Mas na verdade essa sedução vem de maligno. Paulo fala sobre esse engano, né? Quem vos seduziu, né? Quem vos persuadiu a uma coisa dessa? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Então, irmãos, é isso que fez com que ele levasse esse 1/3, mas a finalidade dele era dividir realmente, sabe? Ter seguidores, porque ele se afirmava e ele teve seguidores. Então, a partir daí, esses demônios, eles passaram a ser o príncipe desse livro. Né? E aí ele se tornou o Satanás. Porque o que é o Satanás? Está vendo? Da serpente, a antiga serpente. A antiga serpente, irmão, não tinha nada. Nada. Ele perdeu o céu e perdeu a terra. Perdeu os dois, porque ele foi lançado, não tinha mais. Lá no céu ele não era mais querubim, ele não tinha nenhuma importância mais, nenhum serviço, absolutamente nada. Aí foi lançado por terra. Na terra aqui, era o homem que ia governar. Era para dominar ele, dominar a serpente. Era para o homem dominar a serpente. Deus deu esse poder para o homem, imagina. Né? Mas o que aconteceu? O homem entregou de bandeja. A mulher sentou no divã dele, ele conversou ela, né? Seduziu, ela foi enganada, na verdade. E ela comeu da árvore. Quando ela chamou Adão, Adão escolheu a mulher. Ele escolheu a mulher. Então, ele não foi enganado. Ele comeu consciente. Quando ele comeu, ele escolheu a mulher, não o Senhor. Se ele tivesse escolhido o Senhor, isso pode acontecer com muitas situações em nossa vida. Porque pode aparecer situações em sua vida, né, que Satanás usa, sabe para quê? Para derrubar você. E aí você tem que escolher ou o Senhor ou aquela situação. Então, você pode ver que a nossa... aí é que está a queda, aí é que está a sedução. Então, irmãos, e o prejuízo nunca é dele, né? É sempre nosso. Sabe por quê? Porque ele já perdeu tudo. Ele não tem mais nada para perder, entendeu?
Então, agora o prejuízo é nosso, irmão. É seu, não é dele. Ele já perdeu tudo, não tem mais nada para perder. Ele só tem um tempo, né? Para tentar você perder agora. Esse é o trabalho dele, fazer você perder. Então, e outra coisa, não negocia com ele, não conversa com ele, entendeu? Que você, se ele enganou anjos, não pense que você vai... Ó, pensa Eva, né? Ela estava na maior simplicidade que existia ali, ele enganou. Então, irmãos, só que esse Satanás, ele vai se tornar o dragão. Ainda é uma condição de poder maior ainda. Esse dragão, ele vai ter um tempo para dominar sobre essa terra. E ele vai pegar um homem, vai dar a esse homem poder, autoridade e o trono para ele. Certo? Que nós entendemos que se chama o anticristo. E junto com ele vem outro, que é um falso profeta, para ajudar ele também na questão religiosa, uma questão política, outra questão religiosa. Está escrito aqui, a besta que surgiu do mar, que é a figura dos gentios, e a besta que surgiu da terra, que nós sabemos que tudo que se refere à terra, se refere à terra de Israel. Né? Então, irmãos, o primeiro que nós vemos aqui é o reino desse mundo. Certo? Então, a primeira coisa, o reino desse mundo. Agora, quando Jesus veio, ele veio trazer o reino para nós. Certo? Então, vamos para Mateus, capítulo 4. Verso 17, depois dele compartilhar ali na Galileia, quando ele fala, ele está falando aqui dos gentios, então, o verso 17 diz assim: primeiro foi a tentação, foi o batismo, certo? Ele foi batizado. Segundo aspecto, veio a tentação dele, que ele foi levado para o deserto para ser tentado, porque ele tinha que passar por toda a experiência do homem, certo? Então o homem foi tentado lá no Éden, Jesus também precisou ser tentado. Nós não vamos entrar nisso porque seria um estudo só para isso. Mas as tentações que Jesus sofreu foram as mesmas que eles sofreram lá no Éden, certo? Só que Jesus resistiu a todas. Podemos socorrer em tempo oportuno. Por isso é que ele pode socorrer, porque ele tem todas essas coisas. E ele tinha que passar também. Porque, veja bem, Jesus é o que venceu todas as coisas. Então, ele tinha que passar desde o princípio. Por isso que você vai ver em Jesus, irmãos, Jesus é um novo Gênesis, certo? Tem o Gênesis lá com Adão, mas tem o Gênesis com Jesus. Por isso que diz que Jesus é o segundo homem. Segundo homem. Primeiro homem, segundo homem. Isso está escrito em Coríntios 15, certo? Primeiro homem, segundo homem. Primeiro Adão e último Adão. Então, aí você vai ver dois Gênesis, né? Em Adão e em Cristo. E você vai ver aquele Adão que pecou, tudo caindo sobre esse último Adão, que é Jesus. Então, ele terminou ali com toda aquela raça adâmica. Jesus acabou com toda a raça humana, porque ele atraiu sobre si todos, né? E ali quando ele morreu, todos morreram, todos. Então Jesus realmente ele acabou com essa raça adâmica, chamada de velho homem, né? Adão é chamado de velho homem, Jesus é chamado de novo homem, tá? O velho Gênesis, o novo Gênesis. Então em Jesus começou tudo de novo. Mesma tentação do diabo, mesmas coisas que aconteceram, certo? Aconteceu com Jesus. Só que nós agora estamos no novo Gênesis. Nós estávamos no velho homem, agora estamos no novo. Né? Aquele velho homem foi crucificado. E agora nascemos de novo e somos nova criatura. Pertencemos ao novo homem. Então, irmãos, agora você vai ver uma coisa aqui interessante. Que no verso 17... ele diz assim: desde então
começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá vendo? O reino dos céus. Então, é chegado o reino dos céus. Mas esse reino dos céus, ele só estava em Jesus. Ele era o único em que o reino estava. Mas chegou por ele. Então, ele desceu do céu para trazer para nós o reino do céu. E por que ele faz essa diferença sobre o reino de Deus e o reino dos céus? A Escritura fala que o reino de Deus ele é de geração em geração, certo? Então vamos dizer, Deus reina por toda a eternidade. Ele já reinava antes e reinará por toda a eternidade. Então tudo está debaixo do reino de Deus. Tudo debaixo do reino de Deus. Então vamos imaginar aqui, ó, o Senhor reinando sobre tudo, certo? Mas abaixo dele, como Jesus desceu na terra, ele trouxe o reino aqui no céu, dele, certo? O reino dos céus estava aí. Então o céu desceu para a terra, para trazer o reino, certo? Trazer esse reino de Deus para a terra. Lembra da oração de Jesus ao Pai Nosso? Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É isso. Então, seja feito o reino, a vontade de Deus, o reino de Deus, desça para a terra e seja feita a sua vontade. E Deus venha reinar como Ele reina sobre todas as coisas, que esse reino também viesse para a terra. Certo? Então, por isso é chamado de reino dos céus. É o reino do céu na terra. Mas não existe reino sem rei, irmãos. Lembra disso? Nunca reino vem sem rei, tá? Nunca o reino de Deus virá sem rei. Sempre o reino de Deus é com o rei. Sempre não tem reino sem rei. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sempre tudo que passa a ter. Por isso que ali, quando fala assim, né, quando o diabo oferece o reino desse mundo, Jesus está reinando? Não. Então não tinha rei. Quem era? Era aquele príncipe do mundo que estava lá. Mas quando Jesus vier reinar, o reino vai estar aqui? Então o reino vai estar aqui. Né? Sempre vai ser assim. Então, aonde o reino de Deus está, o Senhor desse reino tem que estar. Porque se ele não estiver, não tem reino. Você se lembra quando Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Não falou? Tá, mas para onde ele desceu? Ele subiu ou ele desceu? Desceu, né? Ele não desceu? Não foi lá para as partes mais baixas da terra? Não desceu ao inferno? Mas lá havia um lugar diferente do outro. Lá tinha um lugar de tormento e tinha o seio de Abraão. Né? Quando o Senhor desceu lá, irmãos, aquele lugar se tornou paraíso. Entende? Por isso que hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Porque aquele lugar se tornou paraíso. Sabe por quê? Porque eles aguardavam o Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Jó fala sobre isso. Então eles estavam lá, não é? Não estavam no inferno, naquele lugar onde estava o rico. Estava no lugar onde estava Lázaro. Ali que estavam todos os que morreram pela fé, todos que esperavam em Cristo. Mas estavam lá no Sheol, irmãos. Lá no Sheol. Lá nas partes mais baixas da terra. Aonde que é as partes mais baixas da terra? Já pensaram nisso? A terra não é redonda? Aonde é as partes mais baixas da terra? É no centro. Não é? Aqui é a parte mais baixa, não é no centro? Aqui é a parte mais baixa, não é no centro? As partes mais baixas da terra. É lá que está realmente. Né? O inferno, onde estava o Sheol, onde estavam as almas dos que morriam, né? Tantos dos que estavam perdidos quanto os que morreram na fé. Abraão estava lá. Né? Ele era o pai da fé, ele é chamado pai da fé. Por isso que aonde que Lázaro encontrou consolo. Porque, não, Abraão está aqui, ele é o pai da fé, então eu estou consolado. Porque uma hora ele vai sair daqui e eu vou também, né? Porque eu estou no seio dele. Então, se ele era amigo de Deus,
Se Deus fez uma promessa para ele, Deus vai cumprir. Com certeza, eu estou junto, então não. Viu com consolo? Por isso que fala consolo de amor. Né? Então, irmãos, nós vamos tocar um pouquinho nisso, não nesse momento, mas só para que os irmãos vão pensando nas coisas que estão escritas. Né? E como é importante você ler as Escrituras. Porque se você não ler a Escritura, muitas das coisas que eu estou falando, você nem vai saber nem onde está, e nem o que é que eu estou falando. Por isso que é importante você ler as Escrituras. Né? Porque tudo que foi escrito para nosso ensino, foi escrito para ensinar você. Entendeu? Então você precisa ler. Não importa às vezes que você não entenda muita coisa. Leia, é o Logos é importante também. O Logos, você adquiriu o Logos, né? A palavra diz que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Né? Então o Logos é importante, mas o Rema daí vem com o tempo. Com o tempo vem o Rema. E vem a revelação sobre o assunto. Então, irmãos, agora nós estamos falando acerca disso. Jesus, então, o reino estava nele. Na pessoa dele, certo? Tá. Daí quando ele chega em João 3, João capítulo 3, é um texto que os irmãos conhecem, mas vamos ver isso. Verso 1 diz, capítulo 3 de João, verso 1 diz: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais. Ele era príncipe de Israel, ele era mestre de Israel, ele era um dos principais que ensinava o povo, certo? Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, chamou ele de mestre também. Mas quando ele foi com Jesus, sabe o que ele queria? Ele queria assim, ele é mestre, Jesus é mestre, não é? Então ele queria aprender algumas coisas a mais para ele poder ensinar os outros lá. Imagina, né, se eu pegar alguém muito sábio, né, alguém que era maior que Salomão, pensa bem, e eu vou lá sentar com ele porque eu sou mestre, então eu vou lá, aprendo algumas coisas com ele também a mais e vou ensinar os outros aquilo que eu aprendi. Então, esse foi mais ou menos o que ele queria fazer, porque ele chamou Jesus de mestre também. Ele foi lá assim, sabe uma conversa de mestre com mestre? É isso aí que era a vontade dele. Aí ele disse assim, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ó, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, ele era mestre e ainda tinha confirmação de Deus, tá vendo? Porque ele fazia sinais. Respondeu, aí daí Jesus foi para onde? Jesus foi conversar com ele sobre o ensino, pois você vai ver logo em seguida, quando Jesus, ele fala assim, ó, verso 10, respondeu-lhe Jesus, tu és mestre de Israel e não entendes essas coisas? Ué, mas você não é mestre? Você não entende isso? Porque Jesus falou, estou falando de coisas elementares, certo? Como é que você pode falar, ser mestre das coisas de Deus, sendo que você nem vê o reino, e muito menos entrou no reino para ver? Como você pode falar? Então veja o que Jesus fala no 11, ó. Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos do que vimos, tá vendo? Nós vimos, Jesus viu. E não aceitais os nossos testemunhos, se vos falei de coisas terrestres e não crede, como crereis se vos falar das celestiais? Olha só, ele falou, como é que eu posso falar para você das celestiais, sendo que você não entende nem as terrenas? As coisas mais básicas, as coisas mais simples, né? mais necessárias. E aí ele começa, no verso 3. Respondeu-lhe Jesus. Essa expressão em verdade, irmão, quer dizer assim, ninguém pode refutar isso, porque é uma necessidade que não tem outro meio, não tem como. É uma verdade que afirma a mesma verdade, né? Verdade, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Tá vendo? Então como é que eu vou te falar para você de coisas celestiais, né?
Se você não nasceu de novo, se você não nascer de novo, não adianta, porque você não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver Deus reinando sobre as coisas. Entendeu? Quando você olha, você não vê Deus nas coisas. Né? Você não vê que Deus está reinando. E reino de Deus, irmão, é o Senhor reinando sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre todas as coisas. Nós passamos a ver o reino. Né? Então, quando você nasce de novo, mas quando você não nasce de novo, você não enxerga nem o que está perto. Porque lá, Pedro fala que enxerga o que está perto ali ainda é míope. Né? Está enxergando o que está perto. Aí, ó, nossa, como Deus me abençoou, ó, comprou um carro novo. Eu acho um saco por colocar, até se alguém tem, desculpa, mas está escrito ali, né? Deus, é a bênção de Deus, como propriedade. Não, bênção de Deus. Esse foi Deus que me deu. De Deus, tá uma bênção. Então eles colocam um carro, colocam alguma coisa, que aquilo é uma bênção de Deus. Tá, tudo bem, é assim. Graças a Deus por isso, né? Mas só vê o que está perto, esse é o problema. Ah, Deus me abençoou nisso. Ai, Deus me curou. Ai, Deus me deu um carro. Ai, Deus me deu um emprego novo. Ai, Deus me deu... É só ver as coisas que estão perto. Terreno. Não vê ao longe, né? Não vê. Só que nem míope porque não vê nada. Não vê Deus. Antes, quando a gente não nasce, antes de nascer de novo, irmão, muitas coisas Deus fez para nós, a gente nem viu, nem sabe, não vê. Mas, mas depois ele entra aqui no assunto que nós precisamos nascer. Aí olha a pergunta de Nicodemo. Olha, por isso que Jesus falou para ele, mas você não sabe nem as coisas elementares, como que eu vou falar das coisas celestes para você? Meu Deus. Entende? Um viu o céu e o outro viu a terra, né? Tá, a terra Jesus também viu, porque ele também estava aqui, não viu? Jesus viu. Mas ele também viu o céu. Então, como é que eu vou falar daquele do céu se você nem na terra você não entende? Então, Nicodemos perguntou, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? É disso que Jesus estava falando? Não. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, claro que uma coisa tem relação com a outra, mas não é a mesma coisa. Certo? Nascer de novo, né, abre os nossos olhos para o rei. Mas a nossa necessidade é nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino. Certo? Como é entrar no reino? Que jeito você entra no reino? Quando você nasce da água e do Espírito. Então, aqui a água ela tem o símbolo da palavra, claro, mas ela tem o símbolo também do batismo e do Espírito, claro, é que te torna uma nova criatura. Tira o seu coração velho, te dá um coração novo, tira o coração de pedra, te dá um coração de carne, né? Coloca um espírito novo em você, espírito do homem novo, e ainda coloca dentro de você o seu espírito. E aí você passa a andar nos seus estatutos e nas suas ordenanças, certo? Então, como é que você dá um testemunho de que você nasceu de novo? Pelo batismo, é o testemunho, né, que nós damos diante de Deus, diante dos irmãos, né, que eu recebi o Senhor, eu criei, eu nasci de novo, Deus é a minha vida, me entreguei para o Senhor, tudo. E aí, ele queria, então eu quero isso, porque Jesus, aí perguntou, tá, mas ele está falando aqui, só que ele querendo, mesmo que ele quisesse, ele não podia. Ele não podia ainda, Jesus só falou para ele que não adiantava ele querer saber das coisas se ele não nascesse de novo. Né? É como tirar o véu, né? Paulo fala, tirar o véu, a pessoa passa a ver. Mas daí ele fala como que seria. Verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só era possível Nicodemos nascer de novo,
a partir do momento que Jesus fosse levantado da terra, como a serpente foi. Então ele é o antitipo. Como a serpente que foi colocado lá, todo que olhava para a serpente era curado, certo? Da mesma maneira, isso que Isaías fala, olharam para ele e foram iluminados. Ou olhai para mim todos os moradores da terra, e sereis salvos. Então todo que olha para ele e realmente vê ali a sua morte, a sua ressurreição com Cristo, seu novo nascimento na pessoa de Cristo, né? É por aí, é pela fé. O Evangelho é confessar a Jesus como Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, certo? Mas daí o reino veio agora, já, para nós. Não de forma exterior, não de forma ainda esse rei reinando sobre esse mundo, não governando sobre esse mundo, entendeu? Mas no capítulo 17 de Lucas, lembra que Jesus, Apocalipse fala sobre isso, né? Muitos textos das Escrituras. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, que habita em vós, que não sois de vós mesmos, né? O vosso corpo, esse templo do Espírito Santo, esse corpo, esse santuário que sois vós é santo, né? Então aqui, mas Jesus daí fala sobre isso, que por enquanto ainda não vinha dessa forma exterior. Um dia vai vir, irmão, certo? Mas a primeira experiência a partir de Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, lembra que o cântico lá de Apocalipse diz que ele comprou-nos com seu sangue e nos fez reinos e sacerdotes para Deus. Às vezes a gente usa a expressão reis, né? Mas também a expressão correta, inclusive de Apocalipse 1, verso 6, 7 ali, é que ele nos fez reinos e sacerdotes para Deus. Reino é o lugar onde ele vem para reinar, entendeu? Então Jesus fala sobre isso. Verso 20 e 21 do capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Está vendo? Quando vai vir o reino de Deus? Então ele está pensando o quê? No reino pela exterior, naquele reino que Jesus vai vir para reinar. Aquele reino do mundo, que nós lemos lá. O reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Você pode ver que nesse momento que o reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo, o reino desse mundo é tirado das mãos de Satanás. Né? E aí Satanás é preso lá no abismo, certo? Ele é preso lá no abismo junto com todos os seus anjos. Né? Então, ali sim passa a ser o reino do Senhor, o reino desse mundo. E em cada evento desses, irmãos, tem uma vinda do Senhor. Certo? Então, por exemplo, Deus trazer o reino de Deus, o reino dos céus para a terra, o Senhor Jesus teve que vir. Tá certo? É chegado a vós o reino dos céus. Com quem chegou? Com ele. Não tinha o reino dos céus aqui. Né? Mas estava nele, certo? Mas quando o Senhor morreu e ressuscitou e nos comprou para Deus e nos fez reinos e sacerdotes, aí agora o reino, você já pode participar. Por isso que ele diz que você entra no reino. De que maneira você entra no reino? Né? Quando o Senhor passa a viver dentro de você. Aí você vê o reino e entra no reino. Né? Entra no reino. E a partir do momento que o Senhor passa a reinar em você, né, aí esse reino já está em você. Amém. Né? O reino já está. Já está. E esse é um assunto que é muito importante nós entendermos, né? Porque ele está. Nem sempre é ele que está sentado no trono. Mas agora é um trabalho do Senhor na sua vida. Normalmente é você que senta no trono. Tá? Ele senta no banquinho. Você põe ele para sentar no banquinho. E você senta no trono. Né?
eu quero isso, eu quero desse jeito, eu tenho que ser desse jeito, é do meu jeito, eu tenho que ser assim. E a gente põe ele como servo ainda. Você pega o pano, lava meus pés, e você é servo. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso, me dá isso. Então ele fica ali, sabe? Andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, trazendo as coisas, ele sentado no trono, né? Sabe aquele reizão gordão, aquela rainha gordona, assim, né? Que traz aquelas pernas de peru desse tamanho para a gente comer, e ele traz para a gente, sabe esse pernão daquele? É a gente sentado no trono. É isso que a gente quer. Mas até quando? Mas daí é que nós vamos entrar amanhã no outro assunto, entendeu? Porque muitos vão bater naquela porta que nós estávamos vendo no capítulo 13, depois nós vamos voltar para lá, e eles não vão poder entrar. E isso é importante para nós, entendermos, sabe? Por que eles não vão poder entrar? E aí nós vamos falar esse reino visível do Senhor, ou reino exterior. Mas o que ele está dizendo aqui? Que o não viria, né? Quando viria o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando que veio esse reino? O primeiro estava em Cristo, certo? Quando que veio esse reino? Quando o Espírito foi derramado. No Pentecostes. A partir dali, esse reino veio para nós. Então, eles dizem assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem uma versão que traz entre vós. Dentro. Essa versão é? Ali é dentro. Não, o correto é dentro. Sabe por quê? Mas pode ser entre também. Porque ele viria pelo Espírito. Vamos ler aqui em João capítulo 14. Porque lembra que quando ele fala que no vosso interior irão rios de água viva, né? Aí fala, isso dizia do Espírito, né? Que iríamos receber, mas que ainda não tínhamos recebido, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Então, nós ainda não poderíamos receber, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quer ver o texto, irmãos? Qual o texto que eu preciso ler? É João 14 mesmo. Veja bem. Tá, não, eu quero o texto que Jesus subiu na mente. Vamos achar aqui. 7. João 7, 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber, quer dizer, nós ainda não tinham recebido, certo? Haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado. Está vendo? Haviam porque ele ainda não fora dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Está vendo? Então, Jesus precisava passar pela morte, pela ressurreição e pela glorificação. Lembra quando Jesus subiu ao céu? Ele disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador, o Espírito da verdade. Então vamos lá, João 14. João 14, verso 16, ele fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, tá vendo? O mundo não pode receber. Não tem. Certo? Então, quem iria receber? Né? Os que crescem nele. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, tá vendo? Você vai conhecer ele. Porque é através dele que você conhece a Jesus, que conhece a Deus, que você tem acesso a Deus, tá vendo? Você vai conhecer ele. Né? Porque ele habita convosco e estará em vós. Tá
vendo? Então, ali algumas traduções traz que o reino de Deus está entre vós. Né? Não está errado assim. Mas aqui Jesus ele explica, alguns estavam lá dentro de vós. Então você vê aqui que ele estaria convosco e estaria em vós. Né? Então ele não está conosco, o reino de Deus não está conosco, não está entre nós, está entre nós. Tá? Mas a quem o Espírito habita. Então, irmãos, não tem mais, porque o Espírito, ele é o penhor da herança de Deus. Entende? Então, uma vez que o Senhor passa a estar em você, isso aí você não perde jamais. Agora, essa porta aqui, vamos voltar lá em Lucas 13, nós vamos encerrar essa medida hoje. Posso fazer a menção aqui? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, perdão, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Tá vendo? Então, quem reinava era a morte. Tá? Quem tinha o império da morte era o diabo. Lembra, nós estávamos falando de escravo, né? Esse texto está lá em Hebreus. Ele diz assim, que ele participou, como nós somos participantes de carne e sangue, para que pela morte ele derrotasse aquele que tinha o império da morte, isso é, do diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Tá vendo? Então, esse poder da morte, ele mantinha a gente escravo. Nós não tínhamos como sair daqui. Por isso que é chamado de império. Império é aquele que tinha o poder da morte, era o diabo. Né? E nós éramos escravos dele. Nós não tínhamos como sair debaixo desse domínio, desse poder. Só o Senhor que tinha poder, por isso que só ele conseguiu descer de lá, entendeu? Não podia mandar um anjo, não podia mandar ninguém, porque ele tinha que ser participante também de carne e sangue como nós somos. É isso que ele está dizendo ali, que ele também foi participante de carne e sangue como nós, né? Para resgatar, para nos resgatar, né? Daquele império. E ele então tomou as chaves da morte do inferno, tá certo? E triunfou, né? Deles na cruz, de Satanás e todos aqueles anjos, todos. Então, uma vez que você recebe o Senhor, irmão, você sai debaixo desse império das trevas, certo? E é transportado para o reino do Filho do seu amor. Amém. E a partir daqui você fica debaixo do reino do Filho do seu amor. Nunca mais ele vai poder ter domínio sobre você. Amém. Amém. Mas agora você está debaixo de um rei. Entende? Você está debaixo. E outra coisa, esse espírito, ele é o penhor dessa herança. O penhor quer dizer é a garantia, é o selo de Deus. Tá? Então essa salvação, isso que você recebeu, nunca mais você perde. Isso aí ninguém perde. A salvação, irmãos, é por graça, não é por mérito. É isso que você precisa entender. Tá? Então, você não perde, pode ser qualquer um. O Senhor não falou assim, esse aqui recebeu a salvação porque era menos pecador do que aquele, ou você era mais boazinha e aquele é mais ruimzinha. Não foi assim que o Senhor... irmão, mas o cara é tão assassino lá. Você acha que o Senhor vai dar salvação para ele da mesma maneira que uma pessoa tão boa, eu acho que é mais fácil aquele receber do que esse bom. Porque senão ele fala, não, ele é justiça própria. Ele acha que ele tem salvação. Um dia chegou uns irmãos, um pessoal católico, lá em casa, que eles queriam pregar o evangelho para mim. Eu falei, não, pode entrar. Entra, vamos ouvir, né? Porque vocês têm para pregar. E eu fiquei ouvindo e eu perguntando para eles. Daí eu cheguei na salvação, né? Daí eu falei, tá, mas e vocês são salvos? Você acha que vocês são salvos? Ele falou assim, nós estamos se esforçando para nos salvar. Nós estamos nos esforçando. Quero ver se a gente consegue, no final, a gente se salvar. Pô, mas se for assim, Jesus não precisava ter vindo. Não. Para que ele viria? Se você pudesse... E outra coisa, sabe o que você serviria? Você salvaria você e salvaria os outros também. Não é? Se você tivesse poder de salvar,
Porque lá ele diz que como é que tinha que ser o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Não pode ser um injusto pelo injusto. Não tem jeito. Mas se você pudesse se salvar, então Deus ia dar graça para você salvar todos os outros também. E outra coisa, daí você sabe qual que seria? Vamos dizer que Deus, tudo que aconteceu com Jó, foi por quê? Por que Deus concedeu tudo aquilo? Olha, Jó, ele teve a petulância de falar que se ele soubesse onde era o trono de Deus, ele iria lá, ele iria falar com Deus e Deus ia justificar ele. Sabe o que Jó falou? Falou assim, ó, eu sou justo e Deus é injusto. Por que ele está fazendo isso comigo? Não, Deus não é certo. Tá. O problema de Jó, irmãos, é que não havia na terra um homem semelhante a ele. Tá certo? Ele era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Entende? Ele era o top dos top. Tá? Ele era um homem, não tinha na terra homem semelhante a ele. Vamos dizer que Deus desse a salvação para ele. Vamos dizer que Deus desse. Ele não era o melhor? Sim. O melhor entre todos que nós conhecemos? Paulo não. Paulo falou que ele era o maior dos pecadores, né? Mas Jó não. Jó era o maior dos santos. Tá. Vamos me dizer que eles fossem salvos naquela condição. Sabe qual seria o padrão de salvação? Sim. Você acha que você ia alcançar? Tem que ser que nem Jó. Tinha que ser igual Jó. Era o padrão. Era o padrão. Mas quem se salvaria? Ninguém. Eu acho que olha, ia ser difícil. Não é? Por quê? Se o homem é padrão, Deus vai dar o padrão. Agora, sabe, mas o padrão de Deus é o homem. Mas sabe qual homem? Jesus. Está vendo? E agora? Será que nós vamos... Mas ele não pediu esse padrão para você para ser salvo. Não. Ele desceu e foi com você lá no inferno. De lá ele tirou você. Qualquer um, irmãos. Agora eu pergunto. Jesus desceu lá para baixo, no pior, na situação pior, certo? E agora, o padrão é qual? O padrão é de Jesus. Você acha que todos alcançam? Todos alcançam. Todo que quiser recebe, todo que quiser crer. Tá? Mas agora o padrão é o de Jó? Nunca, jamais. O padrão é Jesus. Mas sabe agora o que o Espírito Santo faz? Trabalha na sua vida para te levar ao padrão de Cristo. Amém. Isso é maravilhoso demais. É homem, tá? Homem perfeito, homem feito, homem perfeito. Jó era um homem sem homem. Então é isso que Deus mostrou para Jó. Eu não posso te salvar, eu não posso te justificar. Entendeu? Porque aí eu vou acabar com a salvação de toda a humanidade. Quem ele justificou? Jesus, porque ele não tinha pecado. Amém. Né? Então, veja, irmãos, como é que o Senhor é maravilhoso. Aí ele quis mostrar para Jó que Jó tinha que crer no Salvador, no Senhor. E ele viu lá, né, lá no final. Mas ele não só viu a salvação, como ele viu o reino. Porque lá foi dado porção dobrada para ele, entendeu? E isso é o reino. É a porção dobrada, é o galardão. Né? Porque o Senhor nos dá a salvação por graça e ainda nós vamos receber galardão. Mas para galardão, nós vamos ter que falar disso amanhã. Amém. Galardão agora é o que Jesus fala aqui. Vamos voltar lá em Lucas 13. Voltando, só um pouquinho para os irmãos se lembrar. Lembra que Jesus fala no capítulo 10, verso 9, que ele é a porta, certo? Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, certo? Tá, os irmãos se lembram desse texto. Tá? Então, quando Jesus fala em Lucas 13, ele não está falando dessa porta. Tá? Essa porta ficou lá atrás, ela é a porta estreita. Por que ela também é estreita. Por que é a porta estreita, irmão? Porque aqui é uma porta, aqui é um caminho estreito e aqui é outra porta. Certo? Jesus põe esses exemplos que é para a nossa cacholinha poder entender mais ou menos. Que nem criança, né? Faz uma coisa meio lúdica, é para a gente entender. Os professores de criança... Então, aqui essa porta, ela é estreita também. Por que ela é estreita?
Porque não entra de rodão. Essa salvação aí, salvar-se-á, entrará e achar passagem, não é de rodão, entra 10, 20, 30, não, é um por um. Então, por isso que é bom, de repente, quando o irmão postou para o pessoal lá, porque quando você lê e consegue compreender, ele fala assim, esforçai-vos. Isso, é isso que nós estamos falando. É isso aí. Então, o cuidado, eu estou me esforçando para ser salvo, como ele falou Não, lá. essa porta aqui não tem esforço, é crer, é fé. É. Mas ela é estreita também. Por isso que é porta estreita e porta estreita. Não, você faz construção, certo? Vamos fazer uma construção. Tá? Essa porta aqui tem 50 centímetros. Certo. E essa porta tem 50 centímetros, certo? Certo. O caminho aqui tem que ser de quanto? As duas paredes aqui. 50 centímetros. Por isso que é estreita, porque tanto que você entra aqui, e você vai andar pelo caminho, ele é estreito. Por que ele é estreito? Porque é um por um, é uma vida por cada vida. Não pode ser a sua vida pelo outro, o outro viver para você, o outro dar. Não pode, é você. O caminho é estreito, certo? Você não teve que um dia chegar, falar para o Senhor, né? Eu recebo o Senhor, entrego minha vida para o Senhor, eu confesso que o Senhor é o Senhor da minha vida. Cada um tem que fazer. Pode estar a esposa e o marido, ouvindo a mesma palavra, os dois creram, os dois se renderam ao Senhor, os dois ajoelham ali, mas a porta é estreita que só entra um, depois entra o outro, não entra os dois juntos. Certo? E nesse caminho também, irmãos, é estreito. Por quê? Porque a sua vida pessoal com o Senhor. Tá? Então é como você vive com o Senhor. Não é assim que passa aquele montão, sabe? Você passa meio abaixadinho e se escondendo, e passa aquele montão e você passa junto escondendo. Não. É um por um, então não tem jeito, você vai ter que passar e encontrar com o Senhor lá naquela porta. Amém. Você teve que encontrar com o Senhor aqui e encontrar com o Senhor lá. Tá? Mas aí, essa porta aqui, ela é aberta. Essa porta não fechou da salvação. Ela é aberta. Quem crê, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, essa porta está aberta. Certo? Entra para a salvação, essa porta está aberta. Mas lá ele está dizendo que nesse teu caminho aqui, aquela porta pode ser fechada a você. Então é isso que nós precisamos entender. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Capítulo 13. Vamos ler de novo e nós vamos encerrar. Então, percorria Jesus as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Verso 22. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Ao que ele lhe respondeu. Ó, aqui, ó. Mas se ele entrou por essa porta, por que ele está perguntando de outra? Certo? Essa salvação, irmão, é por graça. Essa salvação você tem que se esforçar. Agora tem que entender, né? Claro, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Certo? Então, existe uma salvação, não só essa salvação que você recebeu, mas existe lá na frente, depois dessa porta, uma salvação que é em Cristo com glória eterna. Tá? Agora você recebeu uma salvação que você não perde, certo? Mas depois daquela porta tem uma salvação que é em Cristo com glória eterna. Por isso que você vai, muitas pessoas cristãos fazem confusão. Porque se você não entrar lá, você perde a tua salvação. Então eles fazem confusão com isso, dos textos bíblicos. Aquilo que está falando de reino, entende que é salvação. Porque ele fala aqui, não dá para entender que você vai perder a salvação se você não entrar por aquela porta. Não, não é isso. Lembra que Pedro fala, uma salvação que está prestes a se revelar no último tempo. Então, o que ele está falando, irmãos, é que essa salvação que você... alguns irmãos usam essa expressão, é que essa salvação, certo? Ela foi do pecado. E essa segunda porta, ou essa porta, é a salvação, sabe do quê? Da sua alma, da sua pessoa, da sua psique, da sua própria pessoa. Amém. Lembra que Jesus fala assim, se alguém quiser salvar a sua vida, não, você não tem que salvar a sua vida.
Você tem que perder a sua vida para alcançar essa salvação. Porque sabe qual é a sua salvação? É você terminar a sua carreira lá no final e Cristo ser tudo em você. Amém. Amém. Não ser mais nada em você. É tudo em você. E quando Cristo for tudo em você, você está apto para receber essa salvação com glória eterna. Porque se você, nós vamos ver isso, a Nova Jerusalém, ela tem a glória de Deus. Lembra de Efésios? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Está vendo? Então, você nasceu de novo, você é um bebezinho. Você não volta, você não desnasce mais. Não tem como desnascer. Isso não tem. Então, você tem que crescer. É nessa caminhada aí que você vai encontrar uma porta lá, será aberto amplamente a vossa entrada no reino, como Pedro fala. Tá? Se eleição, vocação e eleição fosse uma coisa que Deus tivesse determinado tudo já, você não precisava fazer mais firme a sua vocação e eleição. Entendeu? Então, se a salvação, uma vez que você nasceu de novo, Cristo é sua vida, se a sua salvação terminasse aqui, entende? Você não precisava de mais nada. Você já teria tudo. Mas não é assim. Nós vamos ver o que pode fechar essa porta. Amanhã nós vamos ver sobre isso. Amém. Amém. O que pode fechar essa porta para você? É muito importante você entender isso. Glória a Deus. Então, ele vai dizer assim, 24. Porfiai ou esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não, a primeira você já passou. Não é essa que ele está falando. Ele está falando da outra lá. Tá? Aquela outra, quando abrir, entendeu? Pensa num reino eterno, num reino de glória. É outra coisa. E aí ele vai dizer assim, mas para o que é salvo, sempre terá um lugar. Certo? Sempre terá um lugar. Nunca no lago de fogo, nunca no inferno, nunca em lugar nenhum. Sempre terá um lugar. Certo? Mas a esposa tem um lugar, os convidados têm um lugar e os amarrados de pé e mão e tirados para fora terá também um lugar. Isso tudo está escrito nas Escrituras. Isso tudo é para nós. Né? Tomara que não seja nenhum de nós aqui. Tomara que você, nesse momento, esteja ouvindo essa palavra, entendendo, considerando, né? O que você está perdendo se você tentar ganhar a sua vida aqui e levar as coisas do Senhor de forma qualquer. De qualquer maneira. Então ele vai dizer assim, ó. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmão, não são poucos, são muitos. Muitos vão entrar e não poderão. Sabe por quê? Lembra que bate a porta? Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Então, quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E eles vos responderem, não sei de onde vós sois. Então a gente vai, aí eles vão dizer, olha aqui, irmãos, comemos e bebemos na tua presença. Aonde que a gente come e bebe na presença do Senhor? Na ceia. Certo? Quantos que não participam da ceia? Quando a gente come e bebe, não come e bebe na presença do Senhor? Certo? Outra coisa é que ensinávamos nas ruas, olha, ou nas praças, ou nas... Toda a nossa vida é cristã, o Senhor está nos ensinando. Mas muitos entram por aqui e saem por aqui. Né? Não se torna prático, não é realidade na sua vida, não há uma santificação, não há uma transformação. Quer dizer, você está salvo, graças a Deus eu não vou mais para o inferno, para o lago de fogo, tá bom. Né? Tá bom, para você tá bom. Mas para mim o Senhor está falando que tem uma coisa lá na frente muito maior. Glorioso. Há uma outra Amém. salvação. E você sabe o que é salvar? Que salvação é essa? Salvar de você mesmo. É salvar você de você mesmo. Alma. Tá? Mas eles querem ganhar essa vida e querem a outra também. Eles querem as duas. Eles querem ganhar essa e ganhar a outra. E o diabo está enganando muita gente com isso.
Foi declarado o corpo dessa marca. É. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar, né? Senhor, nós te damos muitas graças, te bendizemos. Essa palavra aqui, com certeza, quando não conhecíamos o Senhor, ela era como um livro selado para nós. A gente abria e não entendia nada. Mas é muito precioso quando o Espírito, quando o Senhor veio com a tua palavra, nós fomos regenerados pelo Espírito, houve a habitação do Espírito, como aconteceu com os apóstolos também, que os olhos do entendimento deles foram abertos para compreender as Escrituras. Nós te agradecemos muito, Senhor, por o Senhor abrir os nossos olhos para compreender as Escrituras. Nós não queremos ser como aqueles, Senhor, que endureciam o coração, endureciam a servir, não recebiam de bom grado a tua palavra. Não, Senhor, nós queremos acolher a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Amém. Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra, Senhor. Amamos o Espírito, Senhor Jesus. Amamos, Senhor, o conhecimento da tua palavra, as tuas escrituras, Senhor. Nós desejamos muito, Senhor, que nós possamos abrir cada uma dessas coisas faladas por Jesus e compreender o que o Senhor Jesus está falando. Amém. Com a mente do Senhor, Amém. não com a nossa mente, mas com a mente do Senhor. Amém. Abre-nos a tua palavra. Amém. Abre-nos. Nós queremos ser como aquele simples que a tua palavra traz luz e traz entendimento. Em nome de Jesus, ainda dependemos do Senhor amanhã, no domingo de manhã, para continuarmos essa meditação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.